Bom, começou esse zum de Zubeldia, fica, não fica, fica, não fica. A direção do São Paulo é muito convicta de que não há motivos para demitir o Luiz Zubeldia. Obviamente, estão insatisfeitos com o desempenho do time? Sim, existe uma insatisfação da diretoria em relação ao desempenho do time, é bem verdade. Mas, neste momento, não há motivos para uma mudança. Mesmo porque, vamos combinar, né? Que adianta você mudar o treinador agora e ser eliminado na semana que vem? Fica toda ela em cima de quem? O problema é do treinador, são os jogadores. Então, assim, nesse momento, é um momento em que o São Paulo jogou muitas partidas, o São Paulo fez uma pré-temporada nos Estados Unidos, fez muitas partidas em poucos dias, o calendário é apertado, mas é bem verdade que isso foi uma escolha do próprio clube. E é bem verdade também que o time não está evoluindo. Então, é uma questão que o São Paulo está tentando contornar internamente hoje, sem ter que mexer em comissão técnica. Os jogadores estão fazendo meia-culpa, os jogadores estão se cobrando por uma melhora, sabendo que esse time pode dar mais. Então a direção do São Paulo está dando um tempo, né? Está tentando organizar a casa internamente antes de pensar em qualquer movimento. Há uma questão com a comissão técnica que é uma cobrança pela melhora do desempenho do time, já que a direção entende que entregou para melhor do que o time do ano passado, por exemplo, e que obviamente já tinha que ter uma melhora, já tinha que ter um caminho de um time, já que se aproxima aí Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, que são as competições mais importantes. O Paulistão é importante também, mas é um torneio que você está ali colado com a pré-temporada. Então o São Paulo não pensa em fazer um movimento agora de tirar Luiz Zubeldia. Obviamente, e aí é importante vocês saberem, obviamente, se tiver uma eliminação precoce no Paulistão, o São Paulo, pelo menos a informação que eu tenho, vai debater uma demissão sim do Luiz Zubeldia. As informações que eu tenho são que o Fernando Diniz, por mais que tenha sido especulado, o Fernando Diniz não é um nome que a diretoria efetivamente considere, mesmo em caso do Zubeldia. Até porque a forma como repeliram o fato de comentar até o assunto com o Zubeldia estando no cargo foi muito grande. Agora, eu não vou nem comentar sobre isso. Eu falei assim, não tem como você não comentar porque está na mídia. Os caras estão... Tá na televisão, não é um site que criou, não é só uma matéria, não é um print de internet, está na televisão, está no Sport TV, está sendo discutido, vai se repercutir em todos os lugares. É uma coisa que a gente precisa minimamente falar, ou negar, ou que a gente precisa... E a resposta que me deu foi assim, nós queremos e temos a intenção de ganhar com o Zubeldia, sermos campeões com o Zubeldia, e estamos, no que depender de nós, a gente vai blindar o técnico e fortalecer o Zubeldia nesse momento. Mas a gente sabe que a possibilidade dele não conseguir atingir os resultados, o time não reagir e a gente não conseguir ter uma reviravolta no Campeonato Paulista pode custar caro. E, como eu também já falei, a diretoria também já vai pensando em nomes. E a dificuldade de nomes, dinheiro, escassez, o custo muito alto ou estrangeiros interessantes serem muito complexos de você conseguir trazer, porque não conhece o calendário, porque também custam caro, porque tem um tempo de adaptação. Não acha que essa notícia do Diniz não é mais um termômetro para ver a aceitação dele? Não. Esse negócio, hoje em dia, é o que eu venho falando pro pessoal, as pessoas falam comigo, as pessoas falam assim, hoje em dia a diretoria do São Paulo solta para sentir as redes sociais. Cara, isso é a coisa mais estúpida que existe, são as pessoas divulgarem isso. Claro que se você tiver um frisson gigantesco de uma aversão a algum nome, é uma coisa. Mas outra coisa diferente é você achar que você joga o nome do técnico na mídia. Por exemplo, o nome do Tite fui eu que falei porque eu sei que o Muricy gostava do cara. Ao mesmo tempo, o nome do Tite não tinha nenhuma aderência. As pessoas tinham uma aversão ao Tite lá dentro. Hoje, quando surgiu o nome do Diniz, que foi a Joana de Assis que falou, que para mim foi uma puta surpresa, quando eu falei com todo mundo que eu conheço dentro de São Paulo, todo mundo falou para mim assim, não, Zanqueta, não tem isso, sabe? As pessoas imediatamente negaram a coisa e falaram assim, não, você já sabe o que a gente pensa. Então, tipo assim, a gente nem precisou caminhar muito no assunto. E aí eles reforçaram falando assim, nossa prioridade é ficar com o Zubeldia. Essa resposta é mais protocolar. Concordo, mas a resposta que veio acompanhada de que o Zubeldia não tem
esse grande desejo das pessoas de que assuma, tem o seu peso significativo também com relação a tudo isso. O que eu acho o nome do Diniz hoje, para mim, ele não é um nome que as pessoas mais desgostam do que gostam. E vendo nas redes sociais do São Paulo, você até acha, sei lá, 10%, 15% que ainda fala, beleza, o Diniz pode ser um nome interessante, mas, cara, é esmagadora a maioria que acha que não tem que trazer o cara de volta. Isso eu digo assim, pelo menos é o que eu percebo, a maioria esmagadora diz, não tem que trazer esse cara de volta. Então não é um nome que você lance e você fala assim, pô, vou lançar esse nome aqui, vai ser bom. Vai ser bom para nós trazer esse cara, o nome dele vai reverberar nas redes sociais. Já é certo que o nome do cara vai ter uma repercussão negativa. Você não precisa lançar na mídia para ter esse embasamento, não. Certeza, né? E aí, para mudar um pouco esse assunto, eu queria puxar um assuntozinho um pouquinho melhor aí, antes da gente falar sobre placar de jogo, essas coisas, que é, por exemplo, sobre como vocês estão enxergando essa mudança de Cotia, porque hoje tive pelo menos uma das boas conversas que eu tive hoje foi sobre como o São Paulo reforçou as categorias de Cotia, revitalizou o sub-20 principalmente, que é onde municia jogadores para o profissional. O São Paulo contratou, só para vocês terem uma noção, o Matheus Ferreira, que já está treinando lá, que é o volante do Vasco, que era da seleção brasileira, teve um momento ruim lá por questões familiares, mas já deram um atendimento psicológico, um atendimento médico, cuidaram melhor do menino, e o garoto já está emagrecendo, os caras estão loucos com ele de Cotia. O São Paulo contratou um meia e um atacante novo. O São Paulo tem 2 centroavantes de área agora, que é o Gustavo e o Matheus Menezes, que são bem a característica do que gosta, na verdade, o Alan Barcelos, porque o Alan usava o Rian, mas ele gosta de caras mais fortes para jogar na área, e o São Paulo agora tem esses centroavantes que ele pediu. Laterais, a gente tem os bons, o Riquelme se recuperou, o Igor Felisberto, mas a gente contratou um zagueiro que, inclusive, é de um clube de Série A, já jogou Série A, inclusive, vai jogar no Sub-20 de São Paulo, e também de categoria de base, seleção de categoria de base, tem grande propensão de, num período curto de tempo, estar jogando nos profissionais. Tem o outro volante que era do Palmeiras, Sub-17, que o São Paulo acabou subindo com ele. O São Paulo acabou trazendo ele do Palmeiras, ele foi titular do Sub-17 do Palmeiras, que foi vice-campeão brasileiro. Então, isso eu estou somando um monte de coisa que eu estou falando, com notícias, junto com... Eu quero ver a versão de vocês, porque tem uma garotada gigantesca, que eu vou fazer uma lista lá, já me comprometi com o pessoal de Cotia, fazer uma lista de todos os nomes por categoria, de apresentar essa galera toda. Mas como é que vocês estão enxergando a Cotia, que estava sucateada, prestes a fechar as portas, para esse novo momento de Cotia de ganhar títulos, de estar melhor e voltar a dar esperança? Do tipo, Cotia voltou a ser, tipo, o meu fôlego está lá em Cotia. Desempenho. Se o São Paulo consegue, por exemplo, vencer o São Bernardo, vence o Novo Horizontino, cai numa semifinal, mas atuando bem e melhorando o seu desempenho, pode ser que as coisas melhorem. Mas a informação interessante agora é que, além desse respaldo de pelo menos parte da diretoria e da sua presidência, hoje existe um racha nos homens mais fortes ali do São Paulo. Quando eu falo racha, é uma divergência de ideias, tá? Não propriamente uma briga política, mas é uma divergência de ideias onde uma ala, e aí essa ala é a do presidente também, Júlio Casares, que quer a permanência do Zubeldia, porque entende que tem que haver uma continuidade no trabalho, que o grupo gosta dele, que ele merece ter mais oportunidades de mostrar serviço, e uma outra ala que já entende que é melhor a troca de comando, e aí é essa ala que acabam vazando nomes de Tite, Diniz e tudo mais. Porém, quem assina a parada, quem define, quem tem a palavra final é o presidente Júlio Casares, que hoje respalda o técnico Zubeldia. E aí a informação legal é que até o próprio Zubeldia, tá, numa reunião que foi feita ali, houveram uma série de reuniões do São Paulo nos últimos dias pós-Ponte Preta. Teve reunião de comissão técnica com jogadores, reunião de jogadores entre si e também de diretoria com o Zubeldia. O Zubeldia sabe e está muito incomodado com as últimas partidas. Não é algo que ele esteja acomodado, ele também está insatisfeito, ele está
bem bravo com todo esse rendimento. E ele entende que precisa realmente fazer algumas mudanças nesse time, seja para melhorar a qualidade técnica dos seus jogadores, ou seja, até por que não, por peças. Fazer algumas trocas, não só de jogadores, mas também de esquema tático. E aí a gente pode ver algo diferente contra o São Bernardo. Pelo menos é a expectativa, né, da gente ver algo novo, algo diferente, nem mesmo que seja de mentalidade e de variação ali entre os próprios jogadores, uma melhora técnica. E é isso que o Zubeldia afirmou nessa reunião. Ele está insatisfeito com o desempenho do time nesses últimos 5 jogos, prioritariamente, e entende que agora precisa realmente fazer alguma coisa acontecer, alguma coisa diferente para que esse time consiga voltar, né, ou ter mais atuações positivas. Ele está bem incomodado com o desempenho do time, e aí houve o cancelamento da reunião da folga na última quinta-feira. Então o Zubeldia tá, pelo menos ali internamente, tá tentando trabalhar, tá fazendo alguma coisa para tentar melhorar as coisas no São Paulo. Mais informações sobre a reunião dos jogadores do São Paulo entre si. Na informação que a gente obteve com pessoas próximas aos atletas, ao CT da Barra Funda, aos que vivem ali e convivem diariamente no clube, logo após o confronto contra a Ponte Preta, ali mesmo no vestiário, houve meio que uma reuniãozinha ali pós-jogo, né, de todo mundo, vem aqui, galera, vamos todo mundo se pode ter essa atuação que a gente teve, a gente perdeu aqui para o nosso público, diante do nosso público, o que aconteceu? E aí, as lideranças do elenco falaram, comissão técnica também, e aí, até complementando a informação que a gente trouxe do Zubeldia ter cancelado a folga na quinta-feira, não foi bem uma imposição, foi uma decisão da comissão técnica com aval dos jogadores, foi meio que um consenso. Jogadores e comissão técnica, não, amanhã era folga, não, galera, o que vocês acham aqui da gente não folgar, vamos trabalhar amanhã, vamos antecipar aí um dia de preparação, que a gente tá precisando treinar, a gente tá precisando se entrosar, a gente tá precisando melhorar as coisas. Então foi uma reunião prévia ali de comissão técnica e jogadores para melhorar. Na quinta-feira, né, que foi o dia após o confronto contra a Ponte, houve uma reunião somente entre os atletas. Os atletas, com a autorização da comissão técnica, professor, a gente pode aqui, nós mesmos aqui, fazer uma reunião para a gente se cobrar, para a gente aqui conversar. Essa reunião foi pautada principalmente pelas lideranças do elenco. O interessante, né, de algumas pessoas que eu ouvi, que o Oscar foi muito participativo nessa reunião, que ele falou bastante. É um cara que tem chegado ali aos poucos e já está começando a ter uma liderança importante no grupo. Ele que é amigo do Lucas, se entrosou rapidamente como um jogador e também meio que assumiu um pouco esse papel de liderança. Tem algumas pessoas que eu conversei falaram, ele meio que pegou o papel do Rafinha, mas ainda, né, o Rafinha era o capitão master, ele era o líder dos líderes, mas ele meio que preencheu, pelo menos por enquanto, na falta de um líder, entrou alguém que está movimentando ali os bastidores, que está tentando ser essa liderança positiva, não só para os mais jovens, mas também para a animosidade do grupo. Então houve essa reunião, as lideranças do grupo cobraram, se dedicaram, falaram que o time precisa melhorar e tudo mais. Houve aquela cobrança de todos, porque entendem, o entendimento dos jogadores é que eles estão fechados com a comissão técnica, em nenhum momento houve alguma rusga, alguma briga em relação à comissão técnica e jogadores, muito pelo contrário, me arrisco a dizer, tá? Que é um dos melhores relacionamentos entre jogadores e comissão técnica que o São Paulo teve nos últimos anos. Só para a gente não perder o time também dessa relação, dessa situação do Fernando Diniz, a gente apurou, a gente falou de que internamente existe, e a gente trabalha aqui com fatos, tá? O nome do Diniz, ele é forte entre uma das alas. Só que, como eu falei no meu vídeo de ontem, existem talvez 2 motivos que sejam importantes para a gente descartar qualquer possibilidade de Diniz. A primeira é o Casares. Vai a um bastidor que eu conversei e desde a época e converso até hoje
com algumas pessoas, alguns conselheiros, algumas pessoas ali que estavam ao redor do Casares, quando ele estava fazendo ali a sua candidatura, a sua campanha, é a palavra correta, para a presidência do São Paulo, mesmo com o Diniz na liderança, ele falava a plenos pulmões para todos na liderança do Brasileirão daquele ano, que ele não gostava do Diniz, que ele queria algo diferente no Diniz, do que o Diniz. E na primeira oportunidade ele demitiria o Diniz, e o nome ideal do Casares sempre foi o Rogério Ceni. Tanto é que na época ele só não contratou porque o Rogério estava no Flamengo, e aí houve toda aquela operação do Crespo. Quando ele teve a oportunidade de contratar o Rogério, acabou contratando, a gente sabe que infelizmente acabou não dando certo. Mas o Casares... Tem que haver algo muito diferente, algo muito fora da curva na cabeça ali do presidente Júlio Casares para ter essa reviravolta e ele falar, não, tudo bem, o Diniz é o nome que a gente vai apostar. O que acho que, primeiro, isso já é muito difícil de acontecer. Segundo ponto, a desaprovação da torcida. E isso é de praxe, quando o nome vem pra gente na mídia e que ganha força e a gente publica isso, e a diretoria tem o termômetro do torcedor, quando ela vê que é um termômetro completamente negativo, ela vai parar para pensar, pera, eu vou demitir um técnico, vou contratar outro que tem uma rejeição maior do que esse que eu tenho, sendo que nem eu mesmo tenho convicção nesse trabalho. Então qual que faria o sentido do São Paulo de fato ter o Diniz? Acredito que é muito difícil, e repito, o Diniz não é uma invenção, não foi algo tirado do nada. Hoje há um racha na diretoria do São Paulo, nos principais nomes ali que comandam o futebol. E o racha que eu digo não é briga, são conflito de ideias, conflito de interesses, que no fim das contas quem acaba tomando a decisão é o Casares. Uma ala, que era a saída do Zubeldia, entende que nomes como Diniz, Tite, seriam bons nomes para comandar o São Paulo hoje. Só que uma outra ala que quer a permanência, além de querer a permanência do Zubeldia, não quer esses dois nomes. Um porque é caro e o outro porque não concordam com a filosofia de